Hoje eu vou falar sobre como se organizar definitivamente através de um método que seja mais simples e seja mais útil para a sua rotina e para o seu dia a dia. Eu vou falar também como é que eu tenho aplicado esse método mais amplo de organização através deste livro aqui, Construindo o Segundo Cérebro. Eu acabei de gravar um vídeo, literalmente, acabei de gravar um vídeo sobre como a organização entra dentro de um processo maior, que está explicado tanto no vídeo, tanto nesse livro aqui também. Mas voltando para essa parte especificamente da organização, né, nesse vídeo, como eu faço isso na prática, né? Como é que isso se concretiza na minha rotina e como é que isso pode ser ter ideias também para você fazer a sua própria organização. Primeiro é importante entender isso, né, que a organização é dentro de um sistema maior, ela não é feita para ser um fim em si mesmo, né, a organização. E vou contar uma pequena história aqui, de como eu comecei, né, a organização e a dificuldade que eu tive de organização. Percebi essa necessidade, assim, né, uma das coisas. Então, eu tava ali pelo terceiro, quarto semestre, não lembro exatamente quando é que foi isso, mas eu lembro de um dia que eu precisava muito de um caderno meu, do primeiro semestre, um caderno bem bonito, com umas coisas de Japão, assim, tudo. Só que eu não estava mais morando, né, com os meus pais por causa da faculdade. Eu simplesmente não tinha acesso àquele caderno no momento. Eu precisava para fazer um outro trabalho, se não me engano era de psicanálise, alguma coisa assim que eu tinha lá bem no meu caderno, mas eu não lembrava exatamente o conceito, a articulação mais ampla ali, que eu acho que é um pouco do histórico da psicanálise. Agora que eu tô contando, eu tô relembrando também. Fato é que eu precisava daquele caderno, eu não tinha ele às minhas disposições, mas eu não precisava do caderno em si, né? Eu precisava daquela ideia, daquele trecho. E essa foi uma das coisas que me fez me atentar, né? Sempre bate aquela atenção, pô, onde é que tá o caderno, né? E quando você precisa de alguma coisa, você não sabe, aí sempre bate um certo desespero, assim, né? De tipo, putz, velho, eu só precisava disso pra resolver esse problema, só que eu não tenho ele à mão. E esse é um dos problemas, né, de você não ter uma organização. Esse era o meu problema, assim, né, de eu tanto não, às vezes, entender minhas notas, mas isso é um outro vídeo, né, sobre a forma de anotação, mas também de não ter anotações valiosas ali à disposição por essa falta de organização. Então, muitas vezes a organização, que é uma coisa relativamente simples, não é algo que é uma grande exige um grande esforço, né? Grandes articulações ali a partir do momento que você tem um sistema mais amplo, né? Até você construir essa ideia de organização, talvez sim, de fato é um esforço, mas eu digo, comparar a organização com, sei lá, a escrita de um artigo, então, apresentação de um relatório, são coisas completamente diferentes em termos de demanda, né? De esforço, exatamente. Mas, às vezes, se você não tem organização, todo o resto fica, talvez não comprometido como um todo, mas fica difícil. Dificultado, ainda mais quando você tem essa memória de que aquela informação pode estar em algum lugar específico. E aí que entra a grande importância da organização, né? Ela está disponível, né? Disponibilizar informações relevantes para você construir mais projetos a partir disso e ganhar tempo também, né? Então, pô, imagina se toda vez que você precisasse fazer uma apresentação, eu vou usar esse exemplo da apresentação, se você tivesse que fazer uma pesquisa no Google e reler todos os artigos ali que você pode fundamentar aquela apresentação, isso não é o ideal, né? Isso não é, de fato, ter o conhecimento, né? O próprio conhecimento, de certa forma, é uma disponibilidade de informações, tanto no seu aspecto, né, cognitivo, mas também, nesse caso, ter um arcabouço externo ali, em um arcabouço personalizado, para que você consiga fazer essa organização. Mas como, de fato, fazer essa organização? E aqui que entra o método de organização do Thiago Forte, que eu acho que é bem legal, principalmente pela simplicidade dele e pelo princípio. Eu falei no outro vídeo que um dos princípios é que você tenha a organização organizada em termos de utilidade. E como é que isso se dá na prática? Através do método PARA, que é projetos, áreas, recursos e arquivos. Então, a partir dessas 4 letrinhas aqui, você consegue já construir esse ambiente de organização
conforme você vai precisando. Então, a ideia é que você tenha os projetos, que são os esforços mais a curto prazo, as áreas, os recursos e os arquivos. Eu vou falar sobre cada uma dessas categorias aqui, para você entender como é que você pode estar fazendo esse sistema de organização aí, que uma vez pronto, você só vai adicionando as coisas ali e elas já vão estar, de certa forma, organizadas, né? Porque, digamos, aquelas gavetas específicas e a sua memória para aquelas gavetas já estão mais concretas, né? Mas já estão mais, enfim, de fato feitas, né? As gavetas são construídas para você ir colocando, porque conforme você recupera uma ideia, quando você for direto naquela gaveta, ela vai estar lá disponível para você. Então, quais são essas grandes categorias que o Thiago Forte coloca para a gente pensar em termos de organização e como é que eu tenho feito isso também? Então, os projetos e áreas, eles se unem em termos de ser uma responsabilidade. Então, é algo que você tem coisas a fazer, mas também tem um compromisso, que envolve uma série de ação, uma série de pensamentos, sentimentos em torno daquilo. A diferença entre os projetos e as áreas é que os projetos são mais a curto prazo, na verdade, eles são delimitados em termos de prazo e de objetivo, né? Então, tem algo muito mais específico a ser entregue. É um exemplo de projeto, esse próprio essa sequência de vídeos que eu estou fazendo, eu fiz um projeto para isso, né? Um projeto de começar no YouTube, porque é uma meta de 20 vídeos. Então é algo que é bem concreto, sabe? Entende? Precisa ser algo mais concreto, mais palpável, algum produto que você vai realizar a partir dali, mesmo que ele seja intermediário para um outro processo. E precisa ter uma data, né? Inclusive é uma das coisas que eu preciso fazer por esse projeto aqui, mas eu estou gravando para ver quanto que isso me demanda para mim delimitar melhor, né? Então, o conhecimento também te ajuda a tanto formular melhores projetos, mas também estipular melhores datas. E as áreas, elas são mais a longo prazo e não necessariamente um objetivo tão específico. Então, seria muito limitado a gente só pensar em termos de objetivos muito utilitaristas, assim, né? Então, a ideia é que as áreas elas sejam mais amplas, né, em termos de vida e não simplesmente um projeto. Então, por exemplo, na empresa júnior, você tem... Aliás, empresas em geral, você tem os setores, né? Os setores de comercial, os setores de RH, o setor de financeiro. Então, são coisas dentro da empresa ali que elas são mais a longo prazo, né? E não que você seja uma empresa, a ideia não é exatamente essa, apesar de às vezes parecer. Enfim, com algumas coisas que você vê de produtividade, coisas bem, sei lá, bem bem descoladas, né, do que a vida cotidiana, digamos assim. Mas enfim, um outro paralelo aqui sobre a própria produtividade, assim, a ideia de produtividade moderna, que é meio complicada às vezes. Mas enfim, a ideia é que tem essas áreas que entende que não tem um objetivo tão específico assim, né? Tem marcadores ali que acompanham essas áreas, tem projetos dentro das áreas, mas não tem um objetivo específico, né? Tipo assim, RH, ela tem fundamentos, ela tem princípios, né, do recurso humano, né? De ter uma produtividade mais saudável, né? Dependendo do RH. Então, enfim, vai de cada... Nossa, tô dando cada cutucada aqui desnecessária. Mas depende do objetivo, né? Do algo maior. Então, as áreas têm mais uma visão. Então, por exemplo, um RH bem fundamentado tem uma visão de ter tanto um desenvolvimento, né, dos colaboradores, tanto um desenvolvimento da própria empresa, e aí isso pode se especificar em outros termos, né? Em termos mais específicos para aquele contexto. E mais a longo prazo. Então, o RH ele não vai acabar em uma semana, sabe? Tipo, não tem esse tempo que o RH acaba, tem uma extensão temporal mais ampla que abarca toda a empresa, que é uma grande área, que pode estar alocando parte específica. Então, aí, traçando para esse exemplo aqui até do meu próprio negócio aqui, né, que eu estou construindo, uma das áreas é o conteúdo. Eu estou formando com conteúdo. Então, isso é um exemplo de área. E aí, passando para a parte de recursos, que entra a parte de aprendizado também. Os recursos são aquelas informações que você não sabe exatamente onde alocar naquele momento específico, não tem uma área específica, um projeto específico,
primeiro um projeto, se não tem um projeto, você vai para uma área, não tem uma área específica, você vai para um recurso que para mim está muito mais envolvido com a questão do aprendizado, né? Porque a ideia de recursos para o Thiago Forte é que seja interesses que você tem e são úteis no futuro. Ou seja, para mim, tem muita relação com o aprendizado, né? Até as coisas que ele elege como recursos, tipo assim, culinária, marketing e vendas, são temas, né? Temas que entram um pouco naquela organização que eu falei no outro vídeo, de ter temas por matéria, né? Um pouco essa ideia de matérias na parte de recursos. Então, ela entra um pouco naquela parte de, enfim, ser algo mais amplo e que é mais a longo prazo. E por que eu acrescento a questão do aprendizado? Porque a questão da gestão do conhecimento, apesar de os princípios do Thiago Forte, do segundo cérebro, né, serem uma lógica mais de utilidade de projetos, a gestão do conhecimento é algo mais amplo, que pode ter outros princípios que norteiam e que vão também guiar as práticas, né, dentro disso. Então, um outro exemplo que eu gosto bastante, que é para mim um sistema muito bacana, assim, de gestão de conhecimento, é o Zettelkasten, né? O Zettelkasten do sociólogo Niklas Luhmann, que o principal objetivo dele era a produção acadêmica, enfim, na área da sociologia. Isso envolve ter uma boa articulação de conceitos, né? Grandes ideias ali que vão sendo articuladas e que não necessariamente você tem uma utilidade mais específica, né, naquele momento, mas é uma coisa que vai se construindo, ganhando forma conforme o tempo e podem virar grandes textos, grandes coisas a partir disso também. Então eu gosto de fazer esse paralelo, para mim, né, entre essa lógica que é um pouco mais utilitária, mas também uma lógica mais do ensino, né, da educação. A educação que é um trabalho que os frutos, né, da educação às vezes não são tão mensuráveis, assim, né? São um pouco mais a longo prazo, mas isso é de fundamental importância, né? A educação é de fundamental importância. Eu acho que entra um pouco em contraste de alguns vídeos, né? Que eu vejo alguns jovens, alguns adolescentes falando sobre, enfim, aquele clássico questionamento meio, enfim, comum, né? Infantil até, dependendo da forma que é feito, de, por que eu estou aprendendo isso no colégio? Então, não necessariamente aquilo que você está aprendendo naquele formato vai ser aplicado diretamente naquele momento, porém em um momento futuro ou articulado a uma outra forma de pensar, uma transferência, né, de aprendizado, aquilo pode ser muito, muito efetivo. E essa ideia do conhecimento, essa ideia de valorizar o conhecimento, valorizar a universidade, valorizar a escola, valorizar o ensino e o aprendizado de forma geral. Então, acho que o recurso eles tem uma grande importância, assim, e é bom ter diferentes perspectivas de um mesmo método para você conseguir de fato ser mais livre, né, em termos do seu conhecimento, do seu fazer. É por isso que, além de ler esse livro aqui, eu estou lendo vários outros livros também envolvidos nesse tema. Aprendizado é um tema que eu estudo bastante aqui. Tô até aqui, ó. 5 livros sobre, para um período, né? Sobre gestão de conhecimento, porque eu estou ensinando sobre isso também. Então, a parte de recursos é um pouco isso, entra a questão do aprendizado. E eu quis fazer esse paralelo mais dos recursos, porque ele entra um pouco em contraste até a ideia do Thiago Forte. Não é exatamente um contraste tipo antagônico diretamente, mas em termos de foco. Né? E a última categoria, que parece menos importante, mas não é, que é a categoria de arquivos, né? Ela é menos requisitada, mas ela não é menos importante, porque os arquivos é tudo aquilo que talvez você jogaria no lixo ou então você esqueceria, mas você guarda de forma também organizada, né? Enfim, a depender do quantos de artigos que você tenha, para você utilizar em um outro momento. E aqui que entra um grande valor também e a grande ideia que para mim eu não me atentava muito a isso antes de ler esse livro, em algumas coisas, mas não tanto, que é o poder que a gente tem de reutilizar aquilo que a gente já fez, né? Então, esse vídeo, por exemplo, ele é fruto de um roteiro bem básico que eu faço aqui, porque eu vou articulando as ideias conforme eu venho estudando também, e eu tenho uma certa facilidade
adquirida, né, a partir disso. Mas esse roteiro ele pode servir para, por exemplo, uma sessão de mentoria que eu vou fazer, uma aula mais completa que eu vou fazer. Então, eu não vou simplesmente jogar esse roteiro no lixo, eu posso guardar nos meus arquivos para utilizar em outro momento. Então, esse ciclo de organização, ele permite tanto atingir o objetivo, né, da própria organização, que é ter a disponibilidade das informações ali em termos de você facilitar a sua expressão, mas também permite uma outra perspectiva de lidar com o seu trabalho, né? Aquilo que você produz tem um valor, né? E aí eu falo produção em termos de ideia, termos mais concretos também. Então, principalmente essa parte dos arquivos é bem importante para valorizar essas anotações e que elas não se percam novamente, como a gente começou esse vídeo, né? Com várias anotações perdidas, meu caderno perdido, o elo perdido no meu caderno. Então a ideia é que a gente consiga ter isso organizado, ter as mãos também. E se você quer desenvolver seu próprio sistema de organização, de gestão do conhecimento, eu vou deixar um link aqui para você falar comigo diretamente e a gente conversar um pouco como é que a gente pode estar viabilizando essa construção em conjunto. E se você não assistiu o outro vídeo, que é o começo desse, de certa forma, na verdade é uma indicação desse, vai lá, também vou deixar aqui listado. Mas, principalmente, se você tem interesse, me chama aqui para a gente conversar um pouco sobre esse sistema mais amplo. Valeu!